Otaku, tudo bem com vocês? Eu me chamo Otaku, para mais um vídeo, meu parceiro. Caraca, eu gaguejei muito. Bem, gente, esse vídeo aqui é um vídeo de recomendação de mosquito, beleza, gente? Tô sendo logo aqui pra você não perder a mãe e tudo mais, beleza? O episódio do Ben 10 em que a gente faz entender a guerra. Eu acho que eu li certo, eu acho, né? Bem, gente, vai deixando seu like, vai acessar nos grupos de Discord, você não faz parte, faça parte lá e mande memes que você achar engraçado, beleza? E vambora, tá? Eu não vou nem enrolar muito não, só se inscreve no canal, deixa o like e vambora. Pera aí. Fala rapaziada, nesse vídeo eu vou analisar um episódio de Ben 10 que foi sugestão do Ronaldo Soares. É um episódio que fala sobre guerra e talvez a gente possa até aprender mais sobre algo que tá acontecendo atualmente. O episódio começa com o Ben recebendo uma mensagem de uma garotinha de outro planeta que diz que odeia guerras e pede pra ele cessar a guerra dela. Ele apresenta esse vídeo ao tentar convencer a Gwen e o Kevin de ir com ele, mas os dois não querem, porém, com toda a apelação da garotinha, ele consegue. Todo mundo odeia a guerra, mas ninguém nunca faz nada a respeito. Talvez nunca tenham feito nada, porque nunca existiu alguém igual a mim. Essa parte é verdade, todo mundo odeia a guerra, mas todos estamos dispostos a participar de algumas, sejam em menor ou maior escala. Pra mim, a guerra é uma grande manobra de manipulação, já que dá um inimigo e um sentido à vida dos soldados, que é de proteger a sua pátria. E às vezes o sentido nem é de proteger, mas só de roubar mesmo. A guerra dá um sentido vazio a uma vida vazia. E a frase do Ben 10 de nunca ter existido ninguém igual a ele me faz pensar que, será que se tivéssemos um super-homem aqui, ninguém guerrearia? Me deixa triste o fato de que é necessário existirem bombas nucleares pra existir paz. Eu acho muito difícil isso, desculpa lá, gente, mas acho muito difícil isso de se existisse um Superman, não existiria guerra, porque o ser humano, ele quer arranjar guerra com qualquer coisa, principalmente até com, se acha uma pessoa que é superior a nós. Por exemplo, o Superman tem um poder imenso, sendo que é praticamente destrutivo, ou seja, não dá aquele todo jeito de matar ele, ou seja, causar guerras em cima de uma única pessoa. O ser humano é tenso mesmo. Guerra é como comer e dormir, Gwen. Faz parte da natureza humana. Uma guerra só começa quando um grupo de pessoas ou uma pessoa se sente ameaçada. É como um animal lutando pra sobreviver na natureza. Portanto, pra mim, a afirmação do Kevin é fato. Acho que é natural do ser humano guerrar por motivos complexos que envolvem sentimentos e razões, mas quando observamos de longe, os motivos parecem superficiais. A gente também pode dizer que o humano tende ao caos, e que o humano tende ao maligno, e por isso as guerras acontecem, já que temos influências naturalmente negativas. Se a natureza humana for de fato tendenciosa pro descontentamento, então a guerra é natural ao ser humano e não pode ser evitada. Mas se o ser humano não for tendencioso para o descontentamento, a guerra pode ser evitada. Dá até pra gente citar Rousseau aqui, um filósofo social que diz que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. O que torna essa afirmação pesada é justamente o fato de que se a sociedade corrompe o homem, então todos os conflitos são inevitáveis. Então a sociedade é criada mais com o intuito de criar um conflito do que um avanço da espécie humana. O lado ruim dessa teoria é que nada na história mostrou que é diferente. Todos os grandes impérios caíram logo após uma grande guerra, seja contra o inimigo ou contra a sede. A queda parece ser inevitável. Mas se existe uma forma de vencer isso, Rousseau afirma que é a destruição total da desigualdade. Nós não somos mais homens sujeitos à natureza mais primitiva. Nós criamos a nossa própria selva e, portanto, podemos nos tornar super-homens. Podemos mudar a sociedade de forma coletiva quando nos moldarmos individualmente. Não precisamos acreditar que haja uma limitação natural que nos leve a matarmos uns aos outros. O mundo é vasto e tem espaço, basta que vençamos a nós próprios. O episódio segue com o Ben falando que apesar da natureza humana poder tender ao caos, os seres que eles estão indo visitar não são humanos, então pode ser que tenha uma chance. Assim que eles chegam ao planeta, vem uma grande fronteira dividindo tudo no meio, e eles também são bombardeados só por estarem ali voando. O Kevin ainda tá relutante em ficar ali, ele não vê sentido, mas o Ben quer muito salvar aquele planeta e ser a esperança da garotinha. Mas jogaríamos fora a esperança de uma garotinha de viver num mundo sem guerra. Olha, Ben, a vida é cheia de decepções. Quantos anos você tem? 5? Já tá na hora de aprender. Por isso que eu gosto do Kevin, o cara não fala mentira. Depois o Ben desce pro planeta e ele já chega com essa aqui. E eu vim até aqui pra dizer que a guerra não é legal. Guerras nunca levam a lugar algum. São inúteis e... Isso aqui é tipo dizer pra um depressivo não ter depressão ou pra uma pessoa que tem câncer simplesmente parar de ter câncer. Até na segunda afirmação é provável que ele esteja errado, já que tudo que nos fez estar aqui hoje foram as guerras. Nós somos filhos das guerras, de um mundo voltado pro caos. Se os portugueses não tivessem dominado o Brasil, nós não estaríamos aqui, porque sofremos influência direta da história. Se você tá vivo e valoriza a sua vida, saiba que foi por causa de algumas guerras. Isso é um fato humanamente triste, mas é um fato. Logo após isso, o Kevin acha uma célula de energia auto-recarregável
carregável e que deve valer muitos dólares, já que imagina uma bateria que se carrega sozinha. É aí que ele encontra o Ardit, um cara que pega umas armas que foram deixadas sozinhas, pinta de azul ou vermelho e vende pro outro lado do inimigo. Então mesmo em meio à guerra, existem pessoas que procuram lucrar acima de todas as coisas e que fazem o dinheiro ter o seu valor. O próprio Kevin e o Ardit não se importam para quem vender as armas, se importam somente em vender. Muito bonito, né, Dr. Kevin? Olha, eu posso explicar. Está ganhando dinheiro com a desgraça dos outros, né? Maravilha, então não preciso explicar mais. Mais pra frente, a gente vê o lado vermelho falando que eles não estão atacando, mas só estão se defendendo. E o Ben vai ao lado azul. E lá ele presencia uma desigualdade criada pela guerra, onde os soldados comem melhor do que os cidadãos para se manter à disposição. Só que o lado azul, assim como o vermelho, também diz que está apenas se defendendo. Se a intenção de vocês é só se defender, não precisa haver uma guerra. Senhoras e senhores, foi assim que Ben 10 acabou com a guerra e eu não tô nem zoando. Declararam uma trégua! Chega de guerra! Com isso, as pessoas daquele planeta removem a fronteira que separava os dois, e aqui a gente pode ver uma cena que diz muito sobre o mundo atual. A gente descobre que eles brigam por causa de um sábio que existiu há muito tempo e criou as leis que eles seguem. Tudo que resta desse sábio é a sua estátua, que com o tempo a cor foi desbotada e agora ambos os lados afirmam que o sábio era de suas respectivas cores, como se isso fizesse alguma diferença e criasse um senso de superioridade para eles, como se significasse que se o sábio fosse azul ou vermelho, um dos dois seria melhor ou maior que o outro. Mas na minha opinião, eles estão focando no ponto mais superficial do sábio, que é a cor dele, já que naquele mundo, o mais racional para as pessoas se inspirarem seria no próprio intelecto. Eles começam um pequeno conflito na nave onde estão, e o Ben acaba tendo que resolver se transformando no Enormossauro, usando a velha lei do mais forte para acabar com o conflito. Mas, ao propor o acordo de paz, o Ben cumprimentou os azuis com a mão direita, sendo que eles cumprimentam com a mão esquerda, o que fez o conflito armado recomeçar. Um mero gesto cultural fez com que o acordo de paz fosse desentendido, sendo que nem tinha como o Ben saber que aquilo significava algo diferente. O Ben é também muito diplomático, ele quer resolver as coisas no diálogo, sendo que a maior parte dos inimigos dele ele venceu literalmente no soco, mas tudo bem. Falar não é o problema, eles têm que Esse escutar. também. Logo após isso, o Ben sequestra os dois comandantes e os coloca em uma caverna, com o objetivo de fazer eles debaterem até chegar a um acordo de paz. E por o Ben estar sendo agressivo com eles, o vermelho diz: Calma, Ben 10, violência nunca dá em nada. Ouviu o que acabou de dizer? Ele quis dizer violência aleatória. Guerra é violência organizada. o que é um grande problema, já que esses seres estão tentando justificar a guerra categorizando entre organizada e aleatória, sendo que as pessoas sempre encontram justificativas para os seus atos. Então o irreal é uma guerra ser aleatória, sempre vai ter um sentimento ou algo a mais por trás. Precisamos da guerra, Ben 10. Isso mesmo. Dá à população uma justificativa para os seus problemas. Se eles não têm casa, comida e escolas, é culpa da guerra. Se não houvesse guerra, eles nos culpariam por isso. Aqui a gente vê um dos reais motivos e justificativas para a guerra e ele é o mais baixo possível. Para não dar uma boa vida à sociedade, eles preferem usar violência contra aqueles que consideram inimigos, como se toda desigualdade criada tivesse um motivo maior, como se o bem comum dependesse da fome das pessoas. Afinal, é muito mais fácil usar violência do que pensar, já que é extremamente difícil manter a ordem com muitas pessoas e as tirar da fome de maneira honesta e justa. O episódio continua e os dois tentam literalmente matar o Ben para sair daquela caverna e conseguem, até que voltam a guerrear. Vocês só estão lutando para não ter que resolver seus verdadeiros problemas. Ele até faz um discurso legalzinho, mas se apoia na estátua do sábio e acaba quebrando ela, o que transforma ele próprio no inimigo, e os exércitos, em vez de se atacarem, começam a atacar ele. O Kevin ouve o Ben sendo atacado e acaba tendo que correr pra nave, levando com ele um baú de joias, do qual ele tem que abandonar pra subir a bordo. Você tem coração. Pois é, Gwen. É o que os pobres têm em vez de dinheiro. Essa é uma das melhores frases do Ben 10 disparado. No final, a garotinha manda mais uma mensagem pro Ben 10, só que dizendo que agora ela tem que trabalhar dobrado na fábrica e não tem mais escola, e que só tem uma coisa que ela odeia mais que guerra, o Ben 10. Então mesmo tentando cessar a guerra, o Ben conseguiu piorar, mas nem de longe a culpa disso é dele, já que aquele povo é comandado por péssimos governantes. E esse final pessimista do episódio só me mostra uma coisa: de maneira mais fria, a guerra vai acontecer. Não ceda à adversidade, não confie na prosperidade. Encare o destino como se ele realmente fosse capaz de fazer todo o mal que ele promete. Instabilidade é uma regra sem exceção. A guerra é sempre uma realidade e os tempos de paz não são mais do que acordos temporários, onde a humanidade deve manter em mente que aquele que detém o poder político guerreará, pois a política é lidar com a guerra, e também o instrumento que define quem manda e quem obedece por meio de poder militar, e também o instrumento que aponta quem é o inimigo, muitas vezes de maneira errônea. A política da guerra
te prende à vida, já que se você não obedecer, você é preso ou morto. E obedecer quer dizer que as suas probabilidades de viver são maiores. A guerra não é justa em nenhum dos casos. É quase sempre superficial e os critérios são sempre superficiais. Por exemplo, a guerra por território é tão superficial que não percebem que somos todos cidadãos do universo. E se todos se considerassem cosmopolitas, não haveria diferenças, pois cosmopolita é aquele que reconhece várias formas válidas de se viver. Se pra Nietzsche o amor está acima do bem e do mal, pra mim a guerra tá abaixo do bem e do mal, pois como disse Heráclito, a guerra é a mãe de todas as coisas. E com isso ele quis dizer que o conflito cria, e no caso dos conflitos humanos, atualmente é criado fome, miséria e pobreza, mantendo o poder político com quem não deveria estar. Devemos estudar diplomacia e arte para que quando desejemos expressar nossa fúria, que não seja derramando bombas atômicas em pessoas inocentes, mas sim em um quadro em branco, que poderá ser pintado de vermelho, representando o sangue que não foi derramado. Também cabe à maioria definir o que é uma guerra justa e o que não é. É justo que lutemos contra ideias que visem ditar quem é digno ou não de se estar vivo. Estamos longe da última guerra ser travada, mas quando ela for, será ela a que colocará fim a todas as outras, seja porque a causa das guerras morrerá, no caso, a humanidade, ou porque encontraremos amor em nossas diferenças. Velho, o inscrito que me recomendou esse vídeo, obrigado, porque velho, tudo que ele falou aqui faz sentido. Independente da forma, o ser humano vai achar uma maneira de conseguir fazer uma guerra. Independente, tipo, um conflito de um motivo tal foi resolvido, vão achar outro motivo para causar uma guerra. Uma coisa que me deixa mais puto em coisa de guerra e tudo mais é que nunca quem causa a guerra luta. Fica lá sentadão. Desculpa. De boa, só vendo o pessoal lá se matar, pessoas inocentes que não tem culpa nenhuma disso. Enquanto eles deveriam, na minha opinião, eles deveriam se enfrentar entre si, só eles. Deixar a gente fora. Pessoa que não tem nada a ver com isso. Velho, isso é muito tenso. Bem, não tem muito o que falar disso não, gente. Desculpa que se eu fiquei muito calado, tá? Porque, velho, foi lindo demais. Bem, gente, obrigado por mais um vídeo. Até o vídeo de amanhã, tá? E eu tô um pouquinho pra baixo agora, mas tá bom. Valeu!